Estamos no inverno. Embora esta estação aqui no Brasil não seja tão rigorosa, o brasileiro é acostumado com altas temperaturas e, por isso, quando o clima fica mais frio, o risco de infarto cresce. São vários fatores que explicam esse aumento na incidência de infarto e AVC no inverno. E é importante ficar bem orientado, porque outros sintomas não tão populares podem indicar o problema e o tempo de socorro faz toda a diferença. O frio pode ser relativo. Para o brasileiro, alguns graus a menos já exige mais do corpo para se manter aquecido. Nestes dias, o número de infartos cresce em média 30%, segundo dados do Instituto Nacional de Cardiologia. O risco de AVC também sobe. Aumento de poucos percentuais de infarto já é significativo porque a gente está falando de uma doença potencialmente fatal, né? Uma doença que pode levar à morte e uma doença que, quando ela é tratada tempestivamente, a gente consegue salvar a vida do paciente, mas pode levar à incapacidade produtiva desse paciente, né? Então, quando a gente fala sobre 30% de aumento durante alguns meses do ano, realmente é um número que tem que se refletir e pensar sobre isso. O tecido do coração e também o tecido cerebral precisam de sangue para sobreviver. Qualquer dificuldade ou impossibilidade do sangue passar pelas artérias e chegar nesses tecidos resulta no infarto ou no AVC. Existem vários fatores que levam ao aumento dessa incidência de infarto e de AVC durante os meses mais frios. O principal fator que leva a esse aumento significativo é a constrição das artérias. As artérias do corpo elas ficam mais fechadas, as artérias elas ficam mais contraídas. Isso tem como consequência a elevação da pressão arterial e uma pessoa que já tem algum tipo de obstrução na artéria, a dificuldade de passagem do sangue por essa artéria que já está obstruída é maior, porque o calibre dela se reduz por conta dessa contração da artéria e aí a dificuldade de passagem do sangue torna-se maior. A situação também é comprometida com o menor controle dos fatores de risco, algo comum quando as temperaturas abaixam. A dieta muda, a atividade física fica restrita e a sede diminui. Durante os meses mais frios também a gente toma menos líquido, né? A quantidade de água que a gente toma durante esses meses é menor. Então a viscosidade do sangue também tende a aumentar, também contribuindo para o aumento da incidência de infarto. Muitos são os fatores de risco: pressão alta, diabetes, tabagismo, colesterol ruim alto, colesterol bom baixo, peso elevado, sedentarismo e também a questão genética, que neste caso é incontrolável. Por isso, quem tem na genética o risco precisa ficar ainda mais alerta e cuidar dos outros fatores. E segundo o especialista, é fundamental fazer um diagnóstico precoce e ter um acompanhamento médico. Um paciente que ele já tem o diagnóstico de placas de gordura no coração, a chance de eu conseguir fazer o tratamento e preservar a saúde dele e evitar esses eventos graves é maior. É diferente do paciente que ainda não tem e não sabe que existe essa doença, então eu não consigo deixá-lo protegido. Mesmo sem ter fatores de risco, Dona Laidemar infartou no início de maio, quando houve a primeira grande onda de frio no Brasil este ano. Os sinais estavam lá. 2 dias anteriores eu passei por uma dor nas costas por inteiro. Era as costas inteiras, doía. Mas eu atribuí um pouco ao frio que estava fazendo naqueles dias e de ter dormido meia torta, sem estar totalmente relaxado. Uma dor no peito, tipo aperto, queimação, pontada, que pode irradiar para o pescoço, que pode irradiar para o braço. Esse caso, esse tipo de sintoma não é difícil de você lembrar da possibilidade de infarto. O grande problema são os sintomas que não são tão clássicos, ou sintomas premonitórios, aqueles sintomas que já fazem parte do contexto da doença, mas que talvez o evento não tenha se instalado ainda. Um cansaço para um esforço que geralmente você não sentia, um desconforto na boca do estômago, às vezes até com irradiação para as costas, que habitualmente você pode julgar que possa ser algo relacionado ao estômago, ao intestino, uma gastrite, uma doença do refluxo, uma dor na coluna, uma dor muscular. Então é muito importante que
essa avaliação ela seja feita principalmente por sintomas que não são tão exuberantes, né? E principalmente nos pacientes que já têm esses fatores de risco. Eu falei, nossa, mas essa dor agora duplicou. E agora eu estou sentindo falta de ar e um ardor no peito. Foi quando minha filha me levou para o hospital, porque ela ficou com medo de estar acontecendo alguma coisa mais grave. O tempo de socorro é fundamental. Vale ressaltar que quanto maior o tempo para o atendimento médico, quanto maior o tempo que aquele músculo deixa de receber sangue, mais células sofrem e mais células morrem. Então, o tempo de atendimento está diretamente relacionado à gravidade da doença. Fabiana Mingoni para a Rede Vida.